Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Carta à igreja de Esmirna. Do versículo 8 ao versículo 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras. Entre aspas aqui, conheço a tribulação, conheço a pobreza, mas tu és rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados ou tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pai amado, Pai querido, esta é a tua palavra. Este é um culto que nós separamos um tempo especial para ensinar, para ministrar uma palavra bíblica, uma palavra pastoral à tua igreja. E nós estamos expostos aqui à tua palavra. Ilumina a nossa mente, fala ao nosso coração, me usa como uma voz espiritual, uma voz de Deus, do Espírito, para falar à tua igreja, ao coração da tua igreja. Eu declaro a minha total dependência da tua unção, da tua graça, do teu poder. Sem o teu fluir, não tem sentido nós estarmos aqui, Senhor. Ninguém veio aqui num clima de 12 graus para ouvir um homem. Ninguém veio aqui para ouvir uma palestra, porque tem tantas palestras interessantes na internet. Eles vieram aqui porque aqui é o lugar da manifestação do teu milagre. Daqui é o lugar da renovação de Deus. Daqui é o lugar onde as nossas baterias são recarregadas. Daqui é o lugar onde o Senhor emana o milagre, a graça, dá ordem aos seus anjos e muda a vida, e muda a família, e muda a história. Faz um milagre nessa noite na nossa vida. Usa a tua palavra para cumprir em nós a tua vontade. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Diga amém. A cidade de Esmirna ainda existe atualmente na parte oriental da Turquia. Atualmente é chamada de Izmir. Mas nos tempos de João, essa cidade ela tinha muita importância para aquela região em que ela se encontra. Ela competia como a cidade mais importante ali daquela região da Ásia, ao lado de Éfeso e ao lado de Pérgamo. Havia um porto muito importante ali, onde um rio desembocava, e era também uma rota comercial muito significativa. Era uma cidade também conhecida pelas celebrações dos Jogos Olímpicos que aconteciam ali anualmente. Até hoje tem as ruínas lá de um grande anfiteatro que um dia eu conhecerei. Quem pretende um dia ir lá, amém? Eu tenho vontade de conhecer esse lugar. Anfiteatro que mostra, de alguma maneira, que dá a ideia da grandeza que era essa cidade. Então, era uma cidade que tinha no seu histórico muitos campeões. Como tinha um anfiteatro, o esporte era muito celebrado, né? Então, havia muitos campeões nessa cidade desses Jogos Olímpicos. A palavra Esmirna vem da palavra mirra, que significa amargo, tem a ver com a ideia de amargo. Uma planta de um odor muito agradável, de onde se extraía um perfume.
um perfume, inclusive, que era usado também para embalsamar corpos. O corpo de Jesus foi embalsamado com mirra. Esmirna foi uma das cidades mais ligadas ao culto romano. No ano de 195 a.C., ou seja, 2 séculos antes de Cristo, foi construído em Esmirna um grande templo. Uma cidade que havia deixado de existir, ela volta a existir, e se ergue ali um grande templo à deusa romana. Então veja que 2 séculos antes de Cristo, eles já tinham uma ligação muito grande com Roma, deixando de lado o grego, né, os deuses gregos, e se aliando à cultura romana. Mais tarde, já no tempo da igreja primitiva, existia ali um templo ao imperador Dionísio, né? Ou seja, havia um culto oficial em todo o Império Romano, que era um culto ao imperador. E esse culto ao imperador, o imperador era tido como um deus, não era apenas a religião oficial, era a religião obrigatória. Havia algumas concessões, como concessão, por exemplo, aos judeus, onde havia uma comunidade judaica, se permitia ali ter uma sinagoga e eles adorarem a Deus, eles não eram obrigados, mas não era o caso dos cristãos, e não era o caso de outras religiões. Se eles quisessem se relacionar dentro do Império Romano, socialmente, ter uma vida ali normal, socialmente falando, economicamente falando, eles tinham que adorar ao imperador, né? Além disso, Esmirna tinha na sua história também um culto, ou fazia parte da cultura da cidade de Esmirna, um deus chamado Dionísio. O nome do imperador, na verdade, é Tibério, perdão, o imperador é Tibério. O falso deus é que é Dionísio, imperador Tibério. A história de Dionísio, esse falso deus, diz que ele morreu e ressuscitou. Uma lenda, uma fábula, né? Todos sabiam que era uma fábula, mas isso fazia parte da cultura de Esmirna. Então, muito bem, vamos ao texto. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, já vimos que anjo da igreja é o pastor da igreja, ele tem uma mensagem para a igreja. O pastor, ele é um mensageiro. A palavra anjo aqui significa isso, mensageiro. O pastor é aquele que tem uma mensagem. E a carta é direcionada ao pastor da igreja, embora o conteúdo da carta seja claramente endereçado à igreja, a cada membro daquela igreja. Como Jesus se apresenta a cada uma das 7 cartas, de uma maneira específica e normalmente ligada à realidade daquela igreja, Jesus se apresenta aqui de 2 maneiras à igreja de Esmirna. Primeiro, ele diz assim: isto diz o primeiro e o último. Jesus está falando exatamente o que ele disse lá em Apocalipse, capítulo 1. E ele vai usando aquela apresentação em cada uma das cartas. A igreja de Apocalipse, ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. O que significa Jesus ser o primeiro? Significa que ele é a fonte, a origem da vida, de todo ser, de todas as coisas. E o último significa que ele é o propósito, ele é o alvo de toda a existência. Tudo se inicia em Jesus e tudo converge para ele. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15 ao versículo 17, Paulo diz o seguinte, quero que você escute: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, ou seja, ele é o princípio de tudo, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Ele diz assim, todas as coisas foram criadas nele, ou seja, por ele, ele é o primeiro, ele é o início, ele é a origem de todas as coisas. E Paulo diz assim, e para ele, foram criadas por ele e para ele. Ele é o primeiro e ele é o último, ele é a causa e ele é a razão. Ele é antes de todas as coisas, primeiro, e nele tudo subsiste. Ele é o último, ou seja, não há nada antes de Jesus e não pode haver nada depois dele.
Se a gente voltar, né, do efeito, da consequência para a causa, ele será a causa primeira de qualquer coisa. Nada existiu antes dele. E se a gente prolongasse no tempo, na eternidade, nada existirá depois dele. Jesus se apresenta assim ainda, que foi morto e reviveu. Essa apresentação aqui, como a gente viu, tem a ver com o contexto histórico daquela cidade que tinha deixado de existir no ano 600. Ela era cinzas e nasceu das cinzas, né? Se tornou cinza e depois ressurge. Então ele diz, olha, como a cidade de Esmirna, eu fui morto, mas revivi. E Jesus se apresenta assim, porque sempre que Jesus vai falar, né, isso faz parte da pregação, da mensagem, ele prega uma mensagem que tem a ver com a vida, com a circunstância das pessoas. O evangelho não é dissociado da necessidade, da realidade de cada pessoa. Quando Jesus vai pregar para a mulher samaritana, Jesus não diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a raiz de Jessé, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. Não, a mulher buscava água, ela estava num poço. Por isso que ele diz, eu sou a água da vida, né? Todo aquele que beber de mim não terá sede. Jesus sempre se apresenta de acordo com a nossa necessidade. Deus sempre fará isso. Por isso que a Bíblia usa termos, né, ligados à palavra Jeová. O nome Jeová é o nome de um Deus relacional, de um Deus que atua segundo as nossas necessidades. Então, para o enfermo, ele será Jeová Rafá, o Senhor que sara. Se a gente está enfrentando uma guerra, ele é Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, ou Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Se a gente está perturbado, preocupado, ansioso, ele será Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Se a gente está se sentindo sozinho, sem direção, ele é Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor da nossa vida. Se a gente for injustiçado, preciso de justiça, que Deus haja nesse caso, ele se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E um dia ele será Jeová Chamar. Nós viveremos com ele, estaremos com ele, o Senhor estará presente. Amém? Porque ele se apresentou aqui dessa maneira, como aquele que foi morto e reviveu. Por dois motivos. Primeiro, três motivos. Primeiro motivo da cidade, que a cidade tinha morrido e ela ressurgiu. Segundo, porque Jesus está se contrapondo à lenda de Dionísio. Todos cresceram ali ouvindo a história de um Deus chamado Dionísio, que tinha morrido e que tinha ressuscitado, fazia parte inclusive da cultura grega. Então Jesus está dizendo, ei, eu sou aquele que de verdade morreu e ressuscitou. Eu não sou uma lenda, eu não sou Dionísio, não é Dionísio que está falando, não é isso? Eu estou falando à igreja, então eu estou vivo e eu realmente sou aquele que morri e ressuscitei. Jesus estava quebrando a cultura da lenda de Dionísio. O segundo motivo, a carta vai falar muito de morte. A carta vai falar muito dessa realidade morte. Inclusive a promessa é não passar pela segunda morte. Há várias maneiras de você interpretar as cartas às igrejas. A carta à igreja ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Dentro de cada igreja existem essas 7 igrejas. Dentro de cada comunidade, a vida de alguém, a vida de uma pessoa vai ser condizente com uma dessas cartas. Há pessoas que entendem essas cartas como sendo históricas. São cartas que dizem respeito àquelas igrejas reais daquela época. Elas podem ser interpretadas de uma maneira histórica, que eu acho muito interessante, ou profética, diz apenas ao momento de quando Jesus vai voltar. Mas eu gosto muito da interpretação histórica. Como se cada uma destas cartas fosse um período da igreja até a volta de Jesus. Isso é muito interessante. A carta de Éfeso, por exemplo, seria a carta apostólica, do período apostólico. A igreja que, na época dos apóstolos, ainda vivo, tinha um amor ardente, um amor vivo, mas à medida que os apóstolos foram morrendo, ela foi abandonando aquele primeiro amor, o amor da igreja primitiva. A igreja de Esmirna seria a igreja pós-apostólica, seria a igreja do século I.
do século II. E a história da igreja diz que o século II foi um dos mais duros, dos mais difíceis para a igreja, porque foi um período de extrema perseguição. Roma endureceu de forma como nunca tinha acontecido a perseguição ao cristianismo, e muitos crentes foram mortos. Catacumbas foram achadas em Roma com dezenas e centenas de corpos de cristãos queimados em fogueiras. Espetáculos, arenas, cristãos eram amarrados aos montes e oferecidos aos leões, aos tigres e mortos em fogueiras, muitos. E esta seria a época que a interpretação histórica daria à igreja de Esmirna. Então Jesus se apresenta para aquela igreja como aquele que foi morto e havia ressuscitado, porque nesta igreja a morte era uma realidade. Muitos ali já haviam morrido por causa do evangelho. E ao receber aquela carta, aquela igreja pensava nos seus parentes, pensava nos seus amigos, nos seus pastores, nos seus líderes, que morreram por causa de Cristo. E o fato de Cristo dizer que ele ressuscitou é uma palavra de esperança, porque o evangelho só tem sentido porque Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa mensagem. Não tem sentido a gente ter esperança. O fato de Cristo ressuscitar, né, nos dá a garantia que nós também ressuscitaremos como ele, porque ele venceu a morte. Mas principalmente era uma palavra de esperança, porque muitos ainda morreriam naquela igreja, como Policarpo, o pastor dessa igreja, iria morrer futuramente. Jesus assim se torna a primícia daqueles que dormem. Ele foi o primeiro, e se ele é a primícia, outros também ressuscitaremos, e essa é a nossa esperança, amém, irmãos? Que aqueles que, ao soar da trombeta, disse Paulo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados para encontrar juntamente com eles o Senhor nos ares. Versículo 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são uma sinagoga de Satanás. Conheço as tuas obras. Em que condição, eu queria que você pensasse comigo, em que condição aqueles crentes faziam a obra de Deus? Com certeza, em dificuldades muito maiores do que as nossas. Eles perderam crentes por causa da perseguição. Eles perderam parentes. Amigos foram mortos. Ser crente representava todo dia estar exposto ao risco. Ser crente significava abrir mão de uma vida tranquila, confortável e se expor ao perigo, à morte e à pobreza. Isso significava fazer a obra de Deus. Oh, irmãos, que Deus nos dê um coração desse. Que Deus nos dê um coração desse. Que a gente não pare de fazer a obra de Deus mesmo em tempos difíceis, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento social, mesmo com notícias que tragam pavor, mas que a gente não paralise, que a gente não se detenha diante das dificuldades, né? Apesar das lutas, e sempre as teremos, que a gente nunca pare de fazer a obra de Deus. Jesus falando, eu conheço as tuas obras. Como é que aquela igreja tem obra, meu irmão? Sendo morto, pessoas sendo mortas, perseguidas, presas. E Jesus está falando, vocês têm pregado, vocês têm orado, vocês têm ido ao culto quando está 12 graus, está frio, mas vocês têm feito a obra de Deus. Jesus está falando, eu sei as tuas obras. Ô, irmão, às vezes o homem não vê o que a gente faz. Às vezes a gente não vê. A liderança da igreja, e eu especialmente, que sou péssimo fisionomista, não decoro o nome das pessoas, um defeito horrível para um pastor. Mas pelo menos uma coisa você pode estar certo, o teu Senhor sabe o que você tem feito. Ele conhece as tuas obras e nada do que você fizer para Ele ficará sem recompensa. Amém? Então trabalhe,
ainda que ninguém te elogie, mesmo que existam críticas, mesmo que às vezes você se canse, trabalhe. O que importa é só uma coisa: o que importa é que Ele conhece as tuas obras. E Ele é o grande galardoador de tudo aquilo que você faz. Ele tem nas mãos dele a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, trabalhe. Jesus fala assim: e tribulação, conheço tuas obras e tribulação. Tilps, do grego, que quer dizer pressão, pressionar. Esse ato assim de uma força sobre um objeto. Tribulação aqui, eles estavam sendo pressionados. Ou seja, eram a igreja realmente da perseguição, uma igreja perseguida, uma igreja sofredora. Porque foi o período de Nero aqui, né? Depois de Nero, que matou muitos crentes. Mais de 200 anos de perseguição a partir dele. Né? Então, Esmirna, que significa mirra, de onde se tira um perfume, era a igreja pressionada. Como é que se extrai um perfume? De uma planta, pressionando-a, triturando-a. Então, é muito bom o perfume, é muito bom o resultado. Mirra, né, de onde surge a palavra Esmirna, significa perfume, mas não tem perfume sem esmagamento, não tem perfume sem pressão. O incenso que era oferecido no altar, né, que era feito de estoraque, mirra, gálbano, era também, as plantas eram assim, as plantas eram tiradas do fundo do rio e elas eram esmagadas, elas eram trituradas, dali se extraía o incenso, que representa a nossa oração, que representa o nosso louvor no altar do incenso, que queimava 24 horas diante ali do Santo dos Santos. Era o último móvel que ficava ali à frente do Santo dos Santos, o altar do incenso. Significa o quê? Que essa é a adoração que tem importância para Deus. Não de um coração, não de um coração que insensível, não de um louvor que surge dos dentes, não de uma oração que apenas que surge de uma mente preocupada. Não, o louvor, a oração que queima, que arde ante Deus, é como a mirra. Ela vem de um coração quebrantado. Ela vem do fundo da alma, como a planta vinha do fundo das águas. E vem de um coração assim esmagado, de um coração humilde, quebrantado. E é isso que a palavra mirra diz profeticamente sobre essa cidade. Eles estavam sendo pressionados, triturados, mas disso saía um perfume agradável a Deus. E Jesus fala assim: e conheço a pobreza. A palavra pobreza aqui não é pobreza como você imagina, eu não tenho dinheiro para comprar roupas caras. Eles eram pobres porque eles moravam em casas simples. Não, pobreza abjeta, pobreza extrema. A ideia aqui é de uma pobreza que chega à mendicância, né? A perseguição que eles estavam sofrendo afetava a vida social deles e afetava a economia de cada uma daquelas famílias. Ser crente significava perder o emprego. Ser crente significava não pertencer às associações comerciais, aos grupos. Eles eram afastados desses grupos, dos sindicatos, né? Então, o governo fiscalizava as propriedades dele, porque como eles não se curvavam ao imperador, eles tinham suas casas tomadas. As alianças comerciais os rejeitavam, eles não podiam participar, porque tudo envolvia crença, tudo envolvia fé. Como eles não faziam parte daquela fé, eles eram rejeitados. E os próprios crentes também acabavam se excluindo, porque uma cidade que tinha muitos templos, havia os banquetes, e esses banquetes, essas festas, né, onde haviam banquetes, haviam orgias, aquilo era oferecido às deusas. Então eles não participavam daqueles banquetes. E eu fico imaginando, com fome, perdendo a propriedade, tendo um banquete ali, tendo uma festa com muita comida, mas eles não comiam, eles não participavam, que tinham propriedade, que perderam tudo, simplesmente pelo fato de ser crente. Então Jesus está falando dessa pobreza, né? Então é provável que muitos deles sacrificaram suas riquezas
para compartilhar com aqueles que iam perdendo o emprego, com uma igreja sofredora, com aqueles que não tinham que comer, e os bens foram acabando, e essas famílias ricas se tornaram pobres, perderam absolutamente tudo, simplesmente por terem abraçado o Evangelho. Mas Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, e eu conheço a tua pobreza. Mas Jesus diz assim: mas tu és rico. Sem entender. Mas tu és rico. Ou seja, para a sociedade, você é pobre. Aos olhos dos homens, você não tem absolutamente nada. Mas para Deus, você é rico. Você é pobre materialmente, mas espiritualmente você é milionário. O que contrasta com a igreja de Laodiceia, que diz: eu sou rico, mas Deus fala: não, você não é rico não, você é pobre, cego e nu, você é miserável. Mas eles não, eles eram ricos espiritualmente. Infelizmente, irmãos, nós podemos ser levados muito facilmente a uma visão contrária do que seja o verdadeiro evangelho. Não há nenhum problema, né, nenhuma dificuldade nas riquezas em si. Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Ou seja, não o dinheiro, o amor. O dinheiro, quando ele se assenhora de alguém, ele pode se tornar um Deus. Não há problema nele. O problema é quando esse dinheiro se torna um pecado. Quando a riqueza se torna um pecado. Quando as questões materiais se tornam mais importantes que um tesouro no céu. E essa igreja, ela vai contrastar isso. Ela vai trazer esse contraste de uma maneira muito clara. Dizem que você é pobre. Parece que você é pobre. Eu conheço a sua pobreza, mas deixa eu falar uma coisa. Na verdade, essa é a verdade. Vocês não são pobres. Vocês são ricos. Aqueles crentes optaram. Eles optaram pelo que era verdadeiro. Eles optaram não pelo que era terreno, pelo que era passageiro, mas pelo que era eterno. Eles optaram em abrir mão dos banquetes, das festas cultuais. Sofriam fome. Eles optaram em não se curvar diante dos deuses. E isso representando a perda de propriedade, representando o fim dos seus negócios. Eles optaram em não adorar o imperador e por causa disso serem perseguidos, presos e mortos. Aí esta é a pergunta. Entre nós como igreja, a gente pensando igreja do século 21, até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar nossas amizades, nossos confortos, nossos relacionamentos sociais, nossas alianças, em nome de ser fiel a Cristo e aquilo que pregamos? Até que ponto nós pesamos na balança os valores dos tesouros dessa terra? Sermos ricos e bem-sucedidos nesta terra, se isso representar perder o tesouro nos céus. Eu vou falar aqui para pastores e vou falar para a liderança. A maior dificuldade hoje, ou melhor, o maior desafio hoje, nosso como pastor, é levar os nossos ouvintes a pensarem sobre isso e dizerem assim: eu prefiro as mansões celestiais à cobertura nessa terra. Eu prefiro ser rico diante de Deus do que ter riquezas indignas diante dos homens. Eu prefiro as recompensas dos céus, eternas, vindouras, do que as recompensas dessa terra. Essa é uma mensagem aqui que eu sei que vai na contramão de tudo que vocês ouvem, muito, inclusive, do púlpito. Nós temos sido levados a desejar muito mais os confortos e as bênçãos dessa terra do que ansiar pelas promessas celestiais. A igreja de Esmirna
Era uma igreja cujo olhar não estava no tesouro desta terra onde há ladrão, há ferrugem. A igreja de Esmirna era uma igreja que a sua riqueza e o seu tesouro estavam nos céus, na eternidade. Esse é o nosso desafio. Fazer o homem do século 21 olhar para os céus e ansiar pelas coisas dos céus. Por quê? Vou gastar um tempo nisso aqui, mas eu vou passar. Porque quando você fala para o homem medieval que o céu é um lugar de descanso, o cara trabalha 14 horas por dia, de domingo a domingo, morrendo na casa dos 40 anos, sem férias. O céu é um descanso, ele anseia pelo céu. Mas quando você fala para um homem que trabalha apenas 6 horas por dia, e que tem férias anuais, e que descansa sábado e domingo, e que tem uma casa confortável, um lençol de 200 fios, 300 fios de seda, uma vida confortável, um bom prato. O cara fala, não quero o céu não, tá bom aqui. Só que deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As aflições não se comparam com aquilo que há de ser revelado. Nenhum bem nessa terra, nem nenhum conforto nessa terra equivale àquilo que Deus tem para nós. O nosso desafio é trazer essa realidade para que o povo deseje. Esse é um grande desafio. Jesus disse assim, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Blasfêmia pode ser entendido como calúnia. Havia uma comunidade judaica e eles caluniavam os crentes. E era essa calúnia que fazia com que eles fossem perseguidos, presos, denunciados injustamente e mortos. E blasfêmia pode ser blasfêmia mesmo. O ato de falar palavra ofensiva a Deus. Nesse caso, a blasfêmia se tornava blasfêmia porque eles falavam dos crentes. Mas ao falar dos crentes, eles estavam falando de Deus. Falar mal de um crente é falar mal de Deus. É o que Jesus diz em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus fala assim, eles são sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus, mas não são. Ou seja, veja, qual a verdade? A verdade não é física, a verdade é espiritual. Esta é a palavra de Esmirna. A verdade física, a aparência física é que vocês são pobres. Mas a verdade é que vocês são ricos, porque o que importa é o eterno, não o passageiro, é o espiritual. Esses caras aqui se dizem judeus, porque fisicamente eles são judeus. Porque eles são descendentes de Abraão fisicamente, mas espiritualmente, de verdade, eles não são povo de Deus. Eles não são judeus. Espiritualmente, eles são sinagogas de Satanás. Jesus está contrastando a verdade física com a verdade espiritual. Portanto, eram servos de Satanás, porque a palavra Satanás significa adversário. Então, eles serviam como adversários. Versículo 10. Vamos aqui, vamos avançar. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não há reprimenda, não há repreensão, não há correção à igreja de Esmirna. Em nenhum momento Jesus corrige essa igreja como se não houvesse censura, como se não houvesse pecado. O motivo é simples. Esta igreja foi uma igreja purificada pelo fogo da provação. Alguém que diz assim, se eu for ser crente, significa morrer, eu vou ser crente. Se eu for ser crente, significa perder o meu conforto, perder tudo que eu tenho, eu vou ser crente. Então, era uma igreja que não tinha repreensão, porque o fogo da provação já tinha revelado o brilho da fé de cada um daqueles crentes. Aí Jesus diz para eles assim, ó, nada temas das coisas que vocês vão padecer, não tema. Jesus avisa sobre padecimento.
No mesmo versículo tem prisão, no mesmo versículo tem prova, no mesmo versículo tem tentação, tribulação, mas a ordem era: não tenham medo. Meu Deus. Não tenham medo. Agora, por que não tem medo? E ele vai dar pelo menos duas razões. Primeira razão, porque Jesus está falando assim: eu sei os planos do inimigo. Ele não está me pegando de surpresa. Ele não está fazendo algo que eu desconheça. Satanás vai fazer isso. Eis que Satanás vai lançar alguns de vocês na prisão. Eu estou avisando. Então não tema, porque isso não será surpresa. Não vai ser algo fora do script. Nada que acontece à igreja, meu irmão, é fora do script. É fora do plano. Eu sei o que Satanás vai fazer. Ele vai prender, ele vai matar alguns de vocês. Aí eu lembro da história de Policarpo. Jesus preparou a igreja para isso, para ser perseguida, porque ele anuncia a perseguição. Policarpo, alguns anos depois, discípulo de João, João participou dessa igreja, e ele deixou um discípulo chamado Policarpo, que nasceu aí na década de 60. Policarpo se torna pastor da igreja de Esmirna. Quando tinha 86 anos, Policarpo é preso e é levado perante essa arena, esse anfiteatro de Esmirna. E o governador coloca Policarpo diante daquelas pessoas e diz assim: olha, nós não queremos matar, o senhor é um velhinho de 86 anos. A gente só quer que você negue Jesus. Se você negar Jesus, nada vai lhe acontecer. As feras prontas para ser soltas. E Policarpo, diz a história da igreja, não está na Bíblia, mas na história da igreja narra isso, que Policarpo diz as seguintes palavras: por 86 anos vivi, por 86 anos servi a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Às vezes eu vejo um crente desviado, eu falo assim: rapaz, eu vou reclamar com Jesus. O que é que ele te fez, cara? Se Jesus está entristecendo as pessoas, aborrecendo as pessoas, Jesus. Policarpo disse assim: olha, 86 anos, Jesus nunca me fez mal, por que eu vou negá-lo? Não, não vou negá-lo. O governador mandou que ele fosse amarrado, tentou inclusive martirizá-lo com feras, mas algo deu errado. Então, para que o espetáculo ficasse mais visível, né, fosse mais dramático, ergue uma estaca ali, prende o Policarpo àquela estaca, talvez já estivesse ali a estaca, não sei, mas prende ele a uma estaca e manda colocar madeira para atear fogo. Diz a história que os próprios judeus ajudaram, foram lá, pegaram madeira e colocaram madeira ali e atearam fogo em Policarpo. Diz a história que em torno de Policarpo se formou um arco e o fogo não pegava nele. Ele diz assim: vocês me ameaçam com fogo, ele disse, que vai arder por um momento e depressa se acaba, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno reservado aos ímpios. Diz a história que um dos algozes foi lá e golpeou com uma adaga ou com uma espada e o matou, mas o fogo não pegou nele. A história de Policarpo, pastor de Esmirna. Jesus diz assim: não tema, eu sei o que vocês vão passar. Segundo lugar, ele diz assim: não tema, porque eu estou no controle. Olha o que ele diz: e tereis uma tribulação de 10 dias. Jesus diz o período da tribulação. Ele diz: virá. Está vindo, e o período é esse. Haveria uma tribulação. Período de 10 dias fala de um curto período de tempo. Jesus sabia que aquela tribulação estava para começar. Uma tribulação por um tempo. 10 dias foi o mesmo período que Daniel ficou sem comer o alimento de Nabucodonosor. Que ele ficou para depois ser provado pelo chefe dos eunucos. Ele, durante 10 dias, ele disse: não vou comer a comida de Nabucodonosor. O mesmo período, um período curto, em que aquele povo seria testado, em que aquele povo seria avaliado. Aqueles crentes estavam se abstendo das comidas aos ídolos, como Daniel. E depois de 10 dias, Daniel foi achado mais belo. E depois de 10 dias, aqueles crentes também seriam aprovados por Deus.
Mas o que é interessante aqui é o seguinte: o tempo da prova já estava determinado antes do seu início. Em outras palavras, Deus estava falando: olha, Satanás vai prender alguns de vocês, vai matar alguns de vocês, eu estou sabendo, fiquem tranquilos, não temam, não temam, eu vou dar graça. Eu vou dar graça a vocês, porque é isso que a Bíblia diz, irmão. Qual a garantia que nós temos em relação à tribulação? Duas garantias. Primeiro, Deus não dará prova maior do que possamos suportar. E segundo, junto com a prova, Ele dá a graça. Junto com a prova, Ele dá o escape. Então, mesmo que seja uma prova que vai nos causar temor, humanamente falando, fique tranquilo, porque se você passar pelo fogo, Ele vai entrar com você. Se você entrar na fornalha, Ele vai entrar com você. Se você ficar desempregado, você está só de férias, porque Ele está no controle. Se você estiver na presença de Deus, meu irmão, estiver orando, pode estar certo. Ele está apenas provando você por um tempo, mas Ele já determinou um tempo para o fim desta prova. Vocês vão passar uma prova, mas no céu não vai ser pego de emergência. E outra coisa, já está escrito o dia em que essa prova vai terminar. Quem sabe esta palavra, aleluia, não é profética para a vida de alguém aqui. Quem sabe o Senhor está dizendo aqui: hoje foi o dia marcado na agenda do céu para terminar essa prova. E eu trouxe você aqui para dizer isso. Hoje é o dia que isso está terminando, porque Deus está no controle, meu irmão. Aleluia. Satanás não é nada, imperador não é nada, ministro, governador não é nada. Ele está no controle, meu irmão. Ele domina todas as coisas. Ele diz assim para aquela igreja: ser fiel até a morte. Ou seja, seja fiel na tribulação, mesmo que isso te conduza à morte, seja fiel, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. O fim da perseguição pode ser a morte, mas aquela igreja não estava lutando por um prêmio dessa terra. Aquela igreja era uma igreja que viu muitos heróis sendo coroadas por coroa de louro. Uma coroa que no outro dia estava seca. Uma coroa que no outro dia deixava de existir. Muitas coroas de louro eram feitas de ouro, na verdade, né? Simbolizando o louro, o mesmo formato, mas de ouro. Pessoas ricas, pessoas poderosas, ou campeões, ou pessoas poderosas. Campeões usavam coroas de louro, e pessoas poderosas de alto cargo usavam coroas de ouro. Não importa se é de louro, vocês são campeões, vocês vão vencer. Ou se vocês usarem coroa de ouro, escute, o mundo vê vocês como pobres, mas Deus já vê vocês com coroa de ouro. Sejam fiéis, porque vocês vão receber a coroa da vida. Como diz Tiago, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque ele receberá a coroa da vida. Ou como diz Paulo, nós receberemos um prêmio incorruptível. As pessoas correm ali naquela arena, lutavam, participavam dos exercícios por uma coroa corruptível, mas nós lutamos uma causa e vamos receber uma coroa incorruptível. Amém, irmãos? Quantas vezes a gente arruma desculpa? Eu estou falando de mim, irmão. De mim. Algo que Deus pede no coração. Me ajuda aqui no teclado, por favor. Já estou encerrando. Algo que Deus pede no coração. Algo que a gente sabe que tem que fazer. Um chamado que arde dentro de você, que te incomoda. Existem coisas que até hoje me incomodam profundamente. Que eu sei que é o Espírito Santo que está falando. Mas a chuva, o mau tempo, o filho, a esposa, a falta de dinheiro, os compromissos. A gente tem muitas desculpas, né, irmãos? A gente tem muitas desculpas. Desculpas de quem realmente não quer fazer. Mas nada é mais importante para um crente do que a fidelidade a Deus. Isso é o verdadeiro louvor. Escutem. Vocês vão passar por prova, mas escute o que eu vou falar: seja fiel até a morte. Isso é o mais importante, meu irmão. Importa é ser fiel. Importa é ser fiel. O último versículo, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
é um tom solene, como os antigos profetas diziam: ouvi, Israel, escutai, Israel, a voz do Senhor. Ou seja, algo importante foi dito, algo solene está sendo dito. Deus está falando, como se o Espírito Santo também estivesse assinando atenciosamente o Espírito Santo. Não é Pedro, não é João, não é o apóstolo, é o Espírito Santo que está falando à igreja. Atende. E ele diz assim: o que vencer? Todas as cartas do Apocalipse têm promessa ao que vencer, porque sempre haverá vencedores, não importa qual seja o tempo, não importam quais sejam as circunstâncias, sempre haverá o fiel, sempre haverá a virgem prudente, sempre haverá aquele que terá o cuidado com sua lamparina, sempre terá aquele que vai cuidar do seu coração e da sua vida com Deus. Podem estar no mesmo ambiente, mas a mesma provação que desvia um, fortalece outro. O mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece o barro. Sempre haverá tribulações, mas sempre haverá crentes fiéis. Sempre haverá vencedores. Temos gigantes pela frente, temos desafios pela frente. Como igreja nós lutamos uma luta, uma guerra diuturna. E sempre podemos ouvir a voz do medo, a voz dos espias do medo, dos que murmuram, mas podemos também ouvir a voz de Josué e Caleb: vamos vencer. Oh, meu irmão, eu como pastor, eu vou dizer o que eu disse semana passada e vou dizer: o que importa é que eu te veja lá no céu. Isso que importa. O que importa é quando passar esse tempo, quando passar essa dispensação, quando Jesus nos chamar, ou quando soar a trombeta, que você esteja lá. Aí não importa a luta, não importa a provação, não importa as circunstâncias, mas eu oro por uma igreja vencedora, e vencedor para mim é isso: é ter o nome escrito no livro da vida, é ter a coroa para ser recebida, é ter o galardão nas mãos dele para receber. É isso que Jesus diz: se orgulhe por isso. Sempre haverá uma fornalha, em todo tempo, sempre haverá uma cova para aquele que é fiel. Você quer ser fiel? Então tem uma cova para você. Você quer fazer uma aliança com Deus e não se contaminar com os manjares? Haverá uma cova. Você não quer se encurvar diante dos ídolos que esse mundo ergue, que todo mundo dobra os joelhos? Você quer fazer a diferença? Então se prepare, haverá uma fornalha para você. Mas assim como muitos dobram os joelhos, há uma geração de vencedores, de fiéis, que não dobram seus joelhos. Há uma geração que não recebe a marca da besta. Há uma geração que não deixa de orar. Há uma geração que não deixa de buscar. Sempre haverá um Daniel, um Ananias, um Misael, um Azarias. E, ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele também não quiser nos livrar, fique sabendo desde já que nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante da tua estátua. Não vamos. Nós não negociamos a fé. Decidimos ser fiel. Deus sempre tem os seus campeões na terra, que podem ser pobres aqui, que podem não ter coroas aqui, mas tem uma coroa de ouro, tem uma coroa de glória, tem uma coroa, um prêmio incorruptível, que Deus já preparou, no formato da minha cabeça. A minha é um pouco maior do que a de vocês, não fica triste não. Onde estão os campeões de Deus aqui? Onde estão os campeões de Deus nessa terra? Dá um glória a Deus aí, eu quero ver. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Tem uma provaçãozinha de 10 dias. É um tempo curto. Paulo diz: as lutas, as provações, as dificuldades dessa vida não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Aleluia.
Talvez você nunca seja coroado numa arena. Talvez você nunca ganhe uma medalha de ouro ou de prata nessa terra. Talvez as pessoas nunca aplaudam você num campo, num estádio de futebol. Talvez você não seja um figurão dessa terra, mas brevemente você será coroado nos palácios celestiais. E não será pela mão de uma autoridade humana, será pela mão daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que é fiel para prometer aquilo que te cumpriu. Diz para alguém que está ao teu lado, diz assim: seja fiel até a morte. Seja fiel. É como um casamento, irmão. Ser fiel. Tem que ser fiel. Jesus fala assim: não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Morte espiritual é a morte daquela pessoa que está viva fisicamente, mas ela está sem Deus, ela está sem o Espírito, ela não sente a presença, ela está morta nos pecados, nas ofensas. A realidade espiritual, a realidade de Deus não existe para ela. Pessoa morta espiritualmente, meu irmão, se o Espírito Santo não acender a centelha, você pode pregar 10 anos que ela não crê, não importa, porque ela está morta. Mortos não creem, mortos não adoram. Homens que estão na vida de pecado estão mortos espiritualmente. É a morte espiritual. A Bíblia fala da morte física. Morte física é o desembanhar da alma. O corpo é a bainha da alma. A morte é o desembanhar. Às vezes a pessoa chora diante do corpo, mas ali é só a bainha. A essência, o ser já não está mais ali. É a morte física. Mas há também a segunda morte. Segunda morte. Uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, ela é vivificada espiritualmente. Ela nasceu para Deus. Como diz Paulo, Ele vos vivificou, estando mortos em suas ofensas e pecados. Então quem teve essa experiência, mesmo morrendo fisicamente, Jesus fala: quem crê em mim jamais morrerá. Então essa pessoa, mesmo que fisicamente ela deixe de existir nesse plano, nessa existência, ela jamais morrerá, porque na realidade espiritual, diante de Deus, ela está viva e continuará viva. Ela dorme no Senhor, ela é recolhida para Deus. Ou seja, aquele que crê em Jesus e aquele que é fiel, ele não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Deus é a fonte da vida. Algumas pessoas serão eternamente afastadas de Deus. Isso é segunda morte. Um tempo, uma existência em que essas pessoas não terão mais essência da alegria, da vida que vem de Deus. Não haverá mais esse fluir na sua alma. Apenas lamento, apenas tristeza, apenas lembranças ruins. Essa é a segunda morte. Em resumo, quem nasce apenas uma vez, morrerá 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, quem nasceu 2 vezes, no máximo, morrerá uma. Mas a nossa esperança, quem sabe essa noite, quem sabe que a gente vai estar lá, hein, pastor, a gente vai estar lá, e eu vou olhar com aquela coroa bonita, e eu vou dizer assim: valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel. Qualquer momento, meu irmão, a trombeta vai soar. Nós vamos para o tribunal de Cristo, nas nuvens, um mistério de Deus, onde ninguém, a terra não poderá ver, porque a terra já vai estar aqui sendo iludida pelo anticristo, mas nós vamos estar no mistério com Cristo, recebendo o prêmio. Eu vi aquela terça-feira que estava fria, minha filha, você estava cansada, estava difícil, mas você ficou lá